O sol do domingo mal conseguia vencer as nuvens naquela praça do centro. Um grupo pequeno de pessoas cantava hinos religiosos com vozes simples, mas cheias de emoção. As cadeiras de plástico estavam organizadas em círculo. Um homem de meia idade tocava um violão que precisava de afinação. Não importava. A fé daquelas pessoas não dependia de perfeição. Dona Neuza estava lá, como todos os domingos há mais de 20 anos. Aos 70 anos, seu rosto mostrava rugas que contavam histórias de luta. Suas mãos erguidas para o céu enquanto cantava tremiam um pouco pela idade. Seus olhos fechados escondiam lágrimas de gratidão. Senhor, obrigada por mais um dia. Ela sussurrava entre os versos do hino. Neuza tinha motivos para agradecer. Criou 5 filhos sozinha depois que o marido morreu. Trabalhou como faxineira em 3 casas diferentes. Nunca faltou comida, mas também nunca sobrou dinheiro. A fé foi seu único luxo durante toda a vida. Naquele mesmo momento, não muito longe dali, Maurício saía do carro importado que havia acabado de estacionar. Aos 45 anos, era dono de 3 empresas de construção. O terno azul marinho valia mais que 3 meses de aluguel de muita gente. O relógio suíço em seu pulso custava o preço de um carro popular. Maurício não sorria muito. Não tinha tempo para isso. Veio à praça apenas para um encontro rápido com um sócio que estava atrasado. Irritado, sentou-se num banco de madeira e começou a mexer no celular. Foi quando ouviu as vozes cantando. Levantou os olhos e viu o grupo de fiéis. Seu rosto se transformou numa máscara de desprezo. Olha só isso, pensou. Gente perdendo tempo com conversa fiada para o além. Maurício não acreditava em nada que não pudesse tocar, contar ou depositar no banco. Deus era para ele uma invenção para consolar os fracos. E ele não era fraco. Nunca. Uma jovem sentou-se no mesmo banco, a alguns metros de distância. Maurício falou alto, querendo ser ouvido. Olha lá, esse povo com essas músicas de crente. Parece que Deus vai pagar as contas deles, né? A moça franziu a testa incomodada. Mas Maurício continuou, ainda mais alto. É isso que segura o Brasil para trás, essa mania de falar com o invisível. Enquanto eles rezam, eu trabalho. Adivinha quem tem sucesso? Algumas pessoas do grupo ouviram. O canto hesitou por um momento. Dona Neuza abriu os olhos devagar, como quem volta de um sonho. Bom, seu olhar encontrou o de Maurício. Ela não demonstrou raiva, apenas sorriu com doçura. Aquele sorriso atingiu Maurício como um insulto. Quem era aquela velha para sorrir daquele jeito? Como se soubesse algo que ele não sabia. Tá rindo do quê, dona? Ele perguntou, levantando-se. Deus não apareceu nem quando minha mãe morreu, pedindo por um milagre. O que ele vai fazer por vocês? O grupo silenciou completamente. Alguns abaixaram a cabeça. Outros se afastaram, temendo confusão. Dona Neuza continuou parada, serena, com o sorriso inalterado. Meu filho, ela disse com voz calma. Às vezes, a gente precisa fechar os olhos para ver melhor. Maurício riu alto, um riso sem alegria. Fechar os olhos? É isso que vocês fazem. Fecham os olhos para a realidade. A realidade é que ninguém lá em cima está ouvindo. Ninguém. Sua voz ecoou pela praça. Várias pessoas agora observavam a cena. Maurício sentia prazer naquela atenção. Era como fechar um negócio importante. Mostrar quem manda. Nesse momento, algo estranho aconteceu. Uma melodia diferente começou a tocar. Não era o violão desafinado. Era algo mais suave, mais profundo, como um som que vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. As pessoas olharam ao redor, confusas. Até Maurício parou de falar, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que viram. Um homem caminhava lentamente pela praça. Usava luvas brancas que contrastavam com o terno escuro. Um chapéu preto cobria parcialmente seu rosto. Os sapatos brilhavam tanto que pareciam refletir mais luz do que recebiam. Não era preciso ver seu rosto para saber. Aquela figura, aquele jeito de andar, era Michael Jackson, ou alguém que incorporava sua essência tão perfeitamente que a diferença não importava. O homem se aproximou do grupo. Cada passo parecia ensaiado, como se fizesse parte de uma coreografia invisível. Parou diante de Maurício, que ainda mantinha seu sorriso de escárnio. Vai dançar para Deus também?
Maurício perguntou, tentando manter o controle da situação. Não sabia que Deus gostava de moonwalk. O homem não respondeu. Abaixou-se, graciosamente, e pegou uma pequena pedra do chão. Segurou-a na palma da mão direita e fechou os dedos ao redor dela. Seus olhos nunca deixaram os de Maurício. Quando abriu a mão novamente, havia uma pequena chama sobre a pedra. Uma chama que dançava viva, sem consumir nada. Uma impossibilidade que brilhava sob o sol do meio-dia. O homem soprou suavemente. A chama se desprendeu de sua mão e flutuou para cima, como uma estrela que havia esquecido que não deveria aparecer durante o dia. Todos olhavam hipnotizados. Até Maurício parecia incapaz de desviar os olhos. O homem finalmente falou. Sua voz era calma, quase um sussurro, mas todos conseguiam ouvir com perfeita clareza. Você quer provas, mas fé não se mostra. Se vive. Maurício sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela voz parecia alcançar algo dentro dele que estava adormecido há muito tempo. Quem é você? Ele conseguiu perguntar. O homem apenas sorriu e disse, alguém que também já duvidou. Antes que Maurício pudesse dizer mais alguma coisa, o homem começou a se mover. Não era uma dança como nos videoclipes famosos, era algo mais contido, mais profundo. Cada movimento parecia carregar um significado que as palavras não conseguiriam expressar. Ele dançava como quem conta uma história, como quem reza, e enquanto dançava, algo estranho acontecia ao redor. A luz parecia mudar, criando padrões. No ar, as pessoas sentiam uma energia diferente, como se o mundo estivesse mais vivo, mais desperto. Dona Neuza observava tudo com um sorriso de reconhecimento, como se estivesse diante de algo que sempre soube que existia. O homem dançou por mais alguns momentos e então parou. Aproximou-se de Dona Neuza e tocou seu ombro com gentileza e respeito. Ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu por seu rosto enrugado. Em seguida, ele caminhou até Maurício. O empresário tentou manter sua expressão de desafio, mas algo em seus olhos havia mudado. Você perdeu a fé quando perdeu sua mãe, o homem disse olhando diretamente nos olhos de Maurício. Mas ela nunca perdeu você. Maurício sentiu o coração acelerar. Como aquele estranho sabia sobre sua mãe? O homem colocou a mão no bolso interno do paletó e retirou uma fotografia. Uma fotografia antiga com as bordas amareladas pelo tempo. Estendeu-a para Maurício. Com mãos que de repente pareciam não pertencer ao poderoso empresário, mas a um menino assustado, Maurício pegou a foto. Era ele. Ele mesmo, com não mais que 8 anos. Estava ajoelhado ao lado da cama, as mãos entrelaçadas em oração. Ao seu lado, sua mãe, ainda jovem e saudável, também de joelhos com um braço em volta dos ombros do filho. Maurício se lembrou daquele momento. Sua mãe o ensinando a rezar antes de dormir. Todas as noites, sem falhar. Deus cuida de nós mesmo quando não vemos, ela dizia. Uma memória que ele havia enterrado junto com ela. Ela orava toda noite por mim. Maurício murmurou, sua voz quebrando. O homem de luvas brancas se aproximou mais. Tocou o peito de Maurício sobre o terno caro, e ela ainda ora. Aqui. A fé dela nunca saiu daqui. Foi como se uma represa tivesse se rompido dentro de Maurício. Anos de raiva, de amargura, de solidão disfarçada de sucesso. Tudo veio à tona em forma de lágrimas que ele não conseguia mais controlar. Dona Neuza se aproximou devagar. Sem dizer nada, segurou a mão de Maurício. Ele não a afastou. O homem deu um passo para trás. Com um movimento fluido, tirou o chapéu em sinal de respeito. Por um momento, todos puderam ver seu rosto com clareza. Um rosto que parecia carregar todas as dores e alegrias do mundo ao mesmo tempo. A fé, ele disse, é o abraço que damos no invisível. E o invisível sempre abraça de volta. Colocou o chapéu novamente e deu as costas. Começou a caminhar para longe, em direção às árvores que cercavam a praça. Maurício quis chamá-lo, quis fazer 1000 perguntas, mas as palavras não saíam. Em poucos instantes, o misterioso visitante havia desaparecido. Como se nunca tivesse estado ali, mas no banco onde ele esteve sentado, uma pena branca balançava suavemente com a brisa. Maurício olhou novamente para a fotografia em suas mãos. Virou-a.
No verso, havia uma mensagem escrita à mão, com uma caligrafia elegante. A fé não grita, mas nunca deixa de falar. MJE. Pela primeira vez em muito tempo, Maurício levantou os olhos para o céu, não com desafio ou escárnio, mas como quem procura algo que sempre esteve lá. O céu começou a escurecer. Pessoas na praça ainda estavam atônitas com o que tinham presenciado. Algumas comentavam em voz baixa, outras apenas olhavam para o lugar onde o misterioso homem havia desaparecido. Maurício continuava parado, a fotografia em suas mãos trêmulas, o rosto marcado por lágrimas que não derramava há anos. Dona Neuza permanecia ao seu lado, sem dizer nada, apenas oferecendo o conforto de sua presença. Isso não pode ser real, Maurício murmurou finalmente. Aquele homem... Como ele conseguiu essa foto? Como ele sabia sobre minha mãe? Dona Neuza sorriu com suavidade. Algumas coisas não precisam de explicação, meu filho. Precisam apenas ser sentidas. Maurício balançou a cabeça, ainda resistindo. Deve ter sido algum truque. Talvez alguém me conhece e investigou meu passado. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que não fazia sentido. Aquela foto estava guardada numa caixa velha no fundo de um armário em sua casa. Ninguém além dele mesmo tinha acesso a ela. E aquela chama flutuante. Como explicar algo assim? O grupo religioso voltou a se reunir, mas agora com uma energia diferente. Não cantavam mais. Conversavam sobre o que tinham presenciado, tentando entender o significado daquilo tudo. Vou para casa, Maurício disse, guardando a foto no bolso interno do paletó, junto ao coração. Preciso pensar. Dona Neuza assentiu. Se precisar conversar, estaremos aqui no próximo domingo. Ou antes, se quiser. Maurício apenas acenou com a cabeça e caminhou até seu carro. O sócio com quem deveria se encontrar nunca apareceu. Ou talvez tenha aparecido e ido embora, vendo que Maurício estava envolvido em algo que parecia mais importante. No caminho, para casa, dirigindo automaticamente pelas ruas familiares, Maurício tentava organizar seus pensamentos. A imagem de sua mãe na fotografia não saía de sua mente. Lembrou-se dos últimos meses dela, consumida pelo câncer, rezando até o fim. Mesmo quando os médicos já tinham desistido, ele tinha apenas 19 anos quando ela morreu. Estava no primeiro ano da faculdade de administração, cheio de sonhos e planos. A morte dela parecia uma traição, não apenas de Deus em quem ela tanto confiava, mas da própria vida. Por que acreditar em algo que te abandona quando você mais precisa? Ele havia gritado no funeral, para escândalo dos parentes. Naquele dia, ele jurou nunca mais entrar numa igreja, nunca mais rezar, nunca mais acreditar. E cumpriu sua promessa. Transformou sua dor em ambição, sua raiva em determinação. Construiu empresas, acumulou riquezas, conquistou poder. Mas nunca mais sentiu paz. Quando chegou em casa, uma mansão em um condomínio de luxo, Maurício passou pelo porteiro sem cumprimentá-lo, como sempre fazia. Estacionou o carro na garagem espaçosa e entrou. A casa estava vazia. Sua ex-esposa, Caroline, havia levado os 2 filhos adolescentes para morar com ela depois do divórcio. 3 anos atrás. Ele raramente os via agora. Você trocou a família pelo trabalho, Caroline dissera no dia em que saiu. Ele não havia negado. Sem tirar o paletó, Maurício foi direto para seu escritório. De uma gaveta trancada, tirou uma garrafa de uísque, caro, e se serviu generosamente. Bebeu o primeiro copo de um só gole, serviu-se novamente. Sentou-se na poltrona de couro, colocou a foto sobre a mesa e ficou olhando para ela. A imagem de sua mãe, tão viva, tão cheia de fé, parecia encará-lo de volta. "O que você diria agora, mãe?" murmurou. "Você diria que ainda há tempo?" Como se respondendo à sua pergunta, o telefone tocou. Maurício hesitou, mas atendeu. "Pai?" A voz hesitante de Júlia, sua filha de 16 anos, soou do outro lado. "Podemos conversar?" Maurício sentiu um aperto no peito. Júlia raramente ligava. Quando ele tentava falar com os filhos, sempre recebia desculpas de que estavam ocupados com tarefas da escola ou saídas com amigos. "Claro, filha", respondeu, sentindo a palavra filha estranha em sua boca,
de tão pouco usada. Estou com problemas. Na escola, ela disse. E mãe disse que você não ia querer saber, que você está sempre ocupado demais com o trabalho, mas eu pensei que talvez... Sua mãe está errada. Maurício interrompeu, surpreso com sua própria resposta. Me conte o que está acontecendo. Houve um momento de silêncio, como se Júlia também estivesse surpresa. É matemática, ela finalmente disse. Estou indo mal e tenho uma prova importante semana que vem. Se eu não passar, vou perder o ano. Maurício olhou para a foto sobre a mesa. Lembrou-se de, como sua mãe, mesmo cansada depois de um longo dia de trabalho como enfermeira, sempre encontrava tempo para ajudá-lo com os deveres. Eu era bom em matemática, ele disse. Posso te ajudar? Sério? A voz de Júlia parecia incrédula. Você não está muito ocupado? Maurício sentiu uma pontada de culpa. Nunca estou ocupado demais para você, Júlia. Nunca mais. Posso ir aí amanhã depois da aula? Ela perguntou, e havia uma nota de esperança em sua voz que Maurício não ouvia. Há muito tempo. Claro que sim, eu vou trabalhar de casa amanhã. Você vai mesmo? Prometo, respondeu Maurício. E dessa vez, era uma promessa que pretendia cumprir. Depois de desligar, Maurício ficou olhando para o telefone por um longo tempo. Quanto havia perdido por causa de seu orgulho, de sua obsessão pelo trabalho, de sua recusa em acreditar em algo, além do que podia ver e tocar? Levantou-se e foi até a janela. A noite agora estava completa. As estrelas brilhavam num céu limpo. Ele se lembrou de como sua mãe costumava dizer que as estrelas eram janelas no céu, por onde Deus olhava para seus filhos. Eu sempre achei isso bobagem, disse em voz alta, mas agora não sei mais o que pensar. Nesse momento algo chamou sua atenção. No jardim bem cuidado de sua mansão, sob a luz da lua, havia uma figura. Um homem de terno escuro e chapéu. Maurício prendeu a respiração. Seria possível? Abriu a porta da varanda e saiu. O ar da noite estava fresco e cheio de fragrâncias do jardim. O homem estava de costas, olhando para o céu. Você... Maurício começou hesitante. É você de novo? O homem se virou lentamente. Era ele. O mesmo porte elegante, as mesmas luvas brancas, mas agora, sob a luz da lua, seu rosto parecia mais nítido, mais real, e ao mesmo tempo mais misterioso. Por que está aqui? Maurício perguntou. O que quer de mim? O visitante sorriu. Um sorriso gentil que parecia iluminar todo o jardim. Não quero nada de você, Maurício. A pergunta é, o que você quer para si mesmo? Maurício não sabia como responder. Durante anos havia perseguido riqueza, poder, reconhecimento. Conquistou tudo isso, mas neste momento percebeu que nada disso o havia feito feliz. Eu quero... Começou ele, surpreso com a própria sinceridade. Eu quero paz, quero minha família de volta, quero sentir algo além desse vazio. O homem assentiu como se já soubesse da resposta. Quando deixamos a fé morrer, algo dentro de nós morre junto, ele disse. Mas assim como a primavera sempre segue o inverno, a fé pode renascer, mesmo depois do inverno mais longo. Como? Perguntou Maurício. Como posso acreditar novamente depois de tanto tempo? O visitante estendeu a mão. Em sua palma havia um pequeno objeto que brilhava sob a luz da lua. Maurício se aproximou para ver melhor. Era um terço. O terço que sua mãe sempre carregava no bolso. Isto estava com seus pertences quando ela morreu, o homem disse. Você guardou numa caixa e nunca mais olhou. Pegue-o. Com as mãos trêmulas, Maurício pegou o terço. As contas eram de madeira simples, gastas pelo uso constante. Sentiu o peso familiar em suas mãos. Por anos você culpou Deus por levá-la. O visitante continuou. Mas nunca pensou em agradecer pelo tempo que a teve, pela mãe maravilhosa que ela foi, pelo amor que ela te deu. Maurício sentiu as lágrimas voltarem. Dessa vez, não tentou contê-las. Ela dizia que a fé era como uma semente, ele murmurou, que precisava ser regada todos os dias. O homem sorriu novamente. E ela estava certa. Comece regando a sua, Maurício, um dia de cada vez. Maurício fechou os olhos por um momento, apertando o terço em sua mão. Quando os abriu novamente, o jardim estava vazio. O visitante havia desaparecido mais uma vez,
mas havia algo diferente no ar, uma sensação de possibilidade, como se um novo caminho tivesse se aberto diante dele. Maurício voltou para dentro da casa, ainda segurando o terço. Foi até seu quarto e abriu o armário. No fundo, como sabia que encontraria, estava a caixa velha com os pertences de sua mãe, que ele nunca teve coragem de jogar fora, mas também nunca teve coragem de abrir. Colocou o terço dentro e fechou a caixa, mas não a devolveu ao fundo do armário. Colocou-a sobre o criado mudo ao lado de sua cama. Amanhã, disse para si mesmo, amanhã vou abri-la, vou começar de novo. Deitou-se sem se despir completamente, exausto física e emocionalmente. Antes de adormecer, fez algo que não fazia há mais de 25 anos, juntou as mãos e murmurou: sei que não mereço ser ouvido depois de tanto tempo, mas se estiver aí, obrigado por não desistir de mim. E pela primeira vez em muitos anos, Maurício dormiu profundamente, sem pesadelos. Seu rosto, normalmente tenso mesmo durante o sono, agora mostrava a serenidade de quem finalmente encontrou o caminho de casa. Maurício acordou com o som do despertador. 6 da manhã, como sempre. Por um momento, tudo pareceu normal. Mais um dia de trabalho pela frente. Mais negócios para fechar. Mais dinheiro para ganhar. Então seus olhos pousaram na caixa sobre o criado mudo. As lembranças do dia anterior voltaram como uma onda. A praça, Dona Neuza, o homem misterioso, a fotografia, o terço e a promessa que fizera a si mesmo. Pegou o celular para checar as mensagens como fazia todas as manhãs. Havia dezenas delas, a maioria de seus funcionários e sócios, problemas para resolver, decisões para tomar, negócios em andamento. A rotina de sempre. Pela primeira vez em anos, Maurício decidiu ignorá-las por enquanto. Deixou o celular sobre a cama e caminhou até o banheiro. Olhou-se no espelho. Os cabelos grisalhos nas têmporas, as olheiras profundas, as linhas de expressão marcadas pelo estresse constante. Parecia mais velho do que seus 45 anos. Você trocou a família pelo trabalho. As palavras de Caroline ecoaram em sua mente. Ela estava certa. E também troquei a fé pelo dinheiro, murmurou para seu reflexo. Mas ainda dá tempo de mudar? A pergunta ficou sem resposta. Maurício tomou um banho demorado, vestiu-se com roupas casuais em vez do habitual terno e desceu para tomar café. A governanta, Dona Mercedes, uma senhora de 60 anos que trabalhava para ele há mais de 10, não conseguiu esconder o espanto ao vê-lo na cozinha àquela hora. Senhor Maurício, o senhor está doente? Por que a pergunta, Mercedes? Respondeu ele enquanto se servia de café. É que o senhor sempre sai às 6h30 e está vestido assim, sem terno. Maurício sorriu, algo que raramente fazia, na presença dos empregados. Não estou doente, Mercedes, pelo contrário. Acho que finalmente estou ficando bem. A governanta o olhou sem entender, mas não disse mais nada. Apenas continuou preparando o café da manhã que ele quase nunca comia em casa. Sabe, Mercedes, ele disse, sentando-se à mesa, eu percebi que mal conheço as pessoas que trabalham para mim há anos. Nunca perguntei sobre sua família, por exemplo. A mulher parou o que estava fazendo, claramente surpresa. Minha família, senhor? Sim. Você tem filhos? Netos? Mercedes hesitou, como se desconfiasse de alguma armadilha. Tenho 3 filhos, senhor, e 6 netos. O mais novo nasceu mês passado. Maurício percebeu como nunca havia se importado com a vida de seus funcionários. Eram apenas engrenagens em sua máquina de fazer dinheiro. Nada mais. Parabéns pelo neto, Mercedes. Se quiser tirar alguns dias para visitá-lo, fique à vontade. A expressão da governanta era de puro choque. O senhor está falando sério? Completamente, respondeu ele. E me perdoe por nunca ter perguntado antes. As palavras saíram naturalmente, e Maurício percebeu que eram sinceras. Ele realmente se arrependia por sua indiferença. Mercedes murmurou um agradecimento e voltou ao trabalho, lançando olhares confusos para o patrão de tempos em tempos. Após o café, Maurício finalmente pegou o celular e ligou para sua secretária. Clara, cancele todos os meus compromissos de hoje. Vou trabalhar de casa. Todos? A voz do outro lado soou incrédula. Mas o senhor tem a reunião com os investidores às 10 e...
Todos, Clara. Minha filha vem estudar aqui hoje à tarde e quero estar disponível para ela. Houve um momento de silêncio. Clara trabalhava com ele há 8 anos e nunca o tinha ouvido colocar assuntos familiares acima dos negócios. Está tudo bem, Sr. Maurício? Sim, Clara. Na verdade, está melhor do que esteve em muito tempo. Desligou e foi para seu escritório em casa. Havia trabalho a fazer, é claro. Sempre havia. Mas hoje, pela primeira vez, ele sentiu que o trabalho não era tudo. Por volta de meio-dia, Maurício decidiu fazer algo que havia adiado por anos. Ligou para seu filho, Lucas, de 18 anos. O telefone tocou várias vezes e Maurício quase desistiu, achando que o filho não atenderia. Mas então a voz grave do rapaz soou do outro lado. Pai, aconteceu alguma coisa? O espanto na voz de Lucas era evidente. O pai raramente ligava, e quando o fazia, era para criticar suas notas ou pressionar sobre a escolha da faculdade. Não aconteceu nada, filho. Só queria saber como você está. Outra pausa de silêncio, ainda mais longa que a primeira. Estou bem, pai. O normal. Sua irmã me disse que vem estudar aqui hoje. Você não quer vir também? Podemos jantar juntos depois. A hesitação de Lucas era palpável mesmo pelo telefone. Por quê? Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Por que agora? Por que depois de tantos anos de distância emocional? Porque sinto sua falta, Lucas, e porque cometi muitos erros. Quero começar a consertá-los, se você me der uma chance. Lucas não respondeu imediatamente. Maurício podia ouvir sua respiração do outro lado da linha. Vou pensar, o rapaz finalmente disse. Não prometo nada. Entendo. Obrigado por considerar. Quando desligou, Maurício sentiu um misto de tristeza e esperança. Não seria fácil reconquistar a confiança do filho, mas agora pelo menos havia dado o primeiro passo. A tarde chegou, e com ela, Júlia. Quando Maurício abriu a porta para recebê-la, percebeu quanto tempo havia perdido. Sua filha não era mais a garotinha que guardava na memória. Era uma jovem mulher, com olhos desconfiados que pareciam esperar decepção a qualquer momento. Oi, pai, ela disse, formal demais para uma filha falando com o pai. Oi, Júlia, obrigado por vir. Vamos para o escritório? Ou prefere estudar na sala? Tanto faz, ela respondeu dando de ombros. Maurício a levou para a sala, que era mais confortável. Júlia tirou os livros da mochila e os colocou sobre a mesa de centro. Então, qual é exatamente o problema com matemática? Aí Maurício perguntou, sentando-se ao lado dela. Tudo, ela respondeu com um suspiro. Não consigo entender nada. Vamos começar pelo básico, então. Mostre-me o que estão estudando agora. Júlia abriu um caderno cheio de fórmulas e equações. Maurício percebeu que ela não estava exagerando. As anotações eram confusas, com várias correções e pontos de interrogação nas margens. Por 2 horas, eles trabalharam juntos. No início, Júlia respondia apenas com monossílabos, mas aos poucos, conforme Maurício explicava os conceitos pacientemente, sem a irritação que costumava demonstrar quando algo não era imediatamente compreendido, ela começou a se soltar. Acho que estou entendendo agora, disse Júlia depois de resolver corretamente uma equação particularmente difícil. Você explica melhor que meu professor. Maurício sorriu. Era o primeiro elogio genuíno que recebia da filha em anos. Matemática. Sempre foi meu forte. Herdei isso da sua avó. Vovó? Ela era boa em matemática? Maurício percebeu que seus filhos mal conheciam a história de sua família. Ele nunca falava sobre sua mãe ou sobre sua infância. Era como se sua vida tivesse começado apenas quando se tornou bem-sucedido. Muito boa. Ela era enfermeira, mas poderia ter sido engenheira ou matemática se tivesse tido oportunidade de estudar mais. Ela me ensinava todas as noites, depois de voltar cansada do hospital. Júlia parecia genuinamente interessada. Você nunca fala dela. Eu sei, e é uma pena. Ela era extraordinária. Nesse momento, a campainha tocou. Maurício foi atender, surpreso, já que não esperava mais ninguém. Quando abriu a porta, seu coração disparou. Era Lucas. Decidi vir, o rapaz disse, sem olhar diretamente para o pai. Mas só porque Júlia me mandou mensagem dizendo que você estava mesmo ajudando ela com matemática. Estou muito feliz que tenha vindo.
Maurício respondeu, resistindo ao impulso de abraçar o filho. Sabia que era cedo demais para isso. Lucas entrou e juntou-se a eles na sala. A atmosfera era estranha no início, cheia de silêncios constrangedores e conversas forçadas. Mas aos poucos, conforme a tarde avançava para a noite, algo começou a mudar. Maurício pediu pizza para o jantar, algo que nunca fazia, preferindo sempre refeições elaboradas, preparadas por um chefe particular. Enquanto comiam, ele contou histórias sobre sua mãe, sobre sua infância em um bairro simples, sobre como havia começado do zero. Por que você nunca falou essas coisas antes? Lucas perguntou, quando Maurício contou sobre o pequeno mercado, onde trabalhava aos 14 anos para ajudar com as contas de casa. Porque eu queria esquecer. Achava que aquela vida era inferior à que construí. Estava errado. Lucas e Júlia trocaram olhares, como se avaliassem a sinceridade das palavras do pai. O que aconteceu, pai? Júlia finalmente perguntou. Por que essa mudança repentina? Maurício hesitou. Como explicar o que havia acontecido ontem? Como falar sobre o homem misterioso, sobre a chama que flutuava, sobre as aparições no fio? Jardim. Soaria como loucura. Digamos que tive um encontro, respondeu finalmente. Alguém me mostrou que eu estava perdendo o que realmente importa. Caroline? Perguntou Lucas, referindo-se à mãe. Vocês voltaram? Não, não foi sua mãe. Foi... Maurício parou, buscando as palavras certas. Foi algo mais profundo. Uma lembrança, um despertar. Os filhos não pareciam totalmente convencidos, mas também não insistiram. Quando já era tarde e eles precisavam voltar para a casa da mãe, Maurício os acompanhou até a porta. Podemos fazer isso de novo? Perguntou, tentando não soar tão ansioso quanto se sentia. Tenho prova semana que vem, respondeu Júlia. Talvez quinta-feira? Perfeito. E você, Lucas? O rapaz deu de ombros, mas não havia a hostilidade habitual em seu gesto. Talvez. Vou ver. Era mais do que Maurício esperava. Era um começo. Depois que eles saíram, Maurício voltou para seu quarto. Olhou para a caixa sobre o criado mudo. Era hora. Sentou-se na cama e abriu a caixa com cuidado. Dentro, além do terço que havia recolocado ontem, estavam objetos que não via há mais de 20 anos. Uma Bíblia pequena e gasta pelo uso. Algumas cartas amareladas. Um broche de enfermeira. Um pequeno álbum de fotografias. Maurício pegou o álbum e começou a folheá-lo. Cada foto era uma janela para um passado que havia tentado enterrar. Sua mãe segurando-o ainda bebê. Seu primeiro dia de escola, com ela ajoelhada ao seu lado, arrumando sua camisa. Natal, aniversários, momentos comuns que agora pareciam preciosos. Na última página do álbum, havia uma foto que ele não se lembrava de ter visto antes. Sua mãe já doente, muito magra, no hospital, mas sorrindo, com uma luz nos olhos que desafiava a doença que a consumia. E ao lado dela, um homem. Um visitante com terno escuro e luvas brancas. Maurício sentiu o coração falhar uma batida. Não era possível. Aquela foto devia ter sido tirada há mais de 25 anos. Como o mesmo homem que vira ontem poderia estar lá. Com mãos trêmulas, virou a foto. No verso, a mesma caligrafia elegante que vira no dia anterior. A fé vê o invisível, acredita no incrível e recebe o impossível. MJ Maurício sentiu uma onda de arrepios. Não havia explicação lógica, nenhuma racionalização possível. Talvez não precisasse de uma. Guardou a foto no bolso, ao lado da outra que recebera ontem. Pegou o terço da mãe e o enrolou nos dedos, sentindo o peso das contas de madeira. Quem é você? Murmurou pensando no visitante misterioso. E o que quer me mostrar? Como se em resposta, ouviu uma melodia suave vindo de algum lugar da casa. A mesma melodia que havia tocado na praça antes do homem aparecer. Maurício levantou-se rapidamente e seguiu o som. Vinha do térreo, da sala onde havia passado a tarde com os filhos. Desceu as escadas quase correndo. Quando chegou à sala, a sincere, música parou. No centro da mesa de centro, onde antes estavam os livros de matemática de Júlia, havia agora um envelope. Um envelope branco simples, sem remetente ou destinatário. Maurício aproximou-se lentamente. Pegou o envelope e o abriu. Dentro, havia apenas um cartão.
No cartão, um endereço e um horário para o dia seguinte. E abaixo 3 palavras. É hora, venha. Maurício mal dormiu naquela noite. O envelope com o convite misterioso parecia queimar em sua mesa de cabeceira. 1000 perguntas giravam em sua mente. Quem era realmente aquele homem? Como tinha fotos de décadas atrás? O que aconteceria no endereço indicado? Quando o sol nasceu, Maurício já estava de pé. Olhou novamente para o cartão. O endereço era para as 10 horas da manhã. Ele conhecia aquele lugar. Era o hospital onde sua mãe havia trabalhado por anos. O mesmo hospital onde ela havia morrido. Após um café da manhã rápido, Maurício ligou para Clara, sua secretária. Bom dia, Clara. Não irei ao escritório hoje também. Novamente, senhor. Mas o conselho está pressionando por uma resposta sobre a fusão com a empresa do Sul e... Diga que vou analisar a proposta e responder amanhã. A secretária suspirou do outro lado da linha. O senhor está bem, senhor Maurício? Isso não é normal. O senhor nunca deixou negócios esperando. Maurício refletiu por um momento. Estou bem, Clara. Melhor do que estive em muito tempo. Só estou repensando minhas prioridades. Desligou antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Não tinha respostas para dar. Pelo menos não ainda. Às 9h30, Maurício pegou seu carro e dirigiu até o hospital. Era um prédio antigo, no centro da cidade, que havia passado por algumas reformas ao longo dos anos, mas mantinha a mesma estrutura básica. Sua mãe havia trabalhado ali por mais de 20 anos, começando como auxiliar e terminando como enfermeira-chefe da ala pediátrica. Estacionou o carro e ficou sentado por alguns minutos, observando o movimento de médicos, enfermeiros e pacientes, entrando e saindo. Não visitava aquele lugar desde o funeral de sua mãe. Havia evitado qualquer contato, qualquer lembrança. Às 9h55, finalmente criou coragem e saiu do carro. Entrou no hospital e perguntou na recepção sobre o setor indicado no cartão. Ala pediátrica, 4º andar. O senhor tem algum filho internado? Perguntou a recepcionista. Não. Estou esperando alguém. A mulher assentiu e indicou o caminho para os elevadores. Maurício seguiu, sentindo o coração acelerar a cada passo. O hospital estava cheio de memórias que ele havia tentado bloquear. O cheiro característico de medicamentos, o som abafado de vozes e equipamentos, as paredes de cor neutra, tudo trazia de volta os últimos dias de sua mãe. Quando chegou ao 4º andar, Maurício deparou-se com um corredor longo, com portas dos 2 lados. Era a ala onde crianças com doenças graves ficavam internadas. Ele lembrou-se vagamente de como sua mãe falava sobre o trabalho ali. Como era difícil, mas também gratificante. São pequenos guerreiros, ela costumava dizer. De repente, sentiu-se perdido. O cartão indicava o horário e o local, mas não especificava com quem ele deveria se encontrar. Estava prestes a perguntar a uma enfermeira que passava quando ouviu aquela melodia novamente. Suave, quase imperceptível, vinha de algum lugar no fim do corredor. Seguiu o som até chegar a uma grande sala com muitas janelas. Era uma espécie de sala de recreação para as crianças internadas. Havia brinquedos, mesas pequenas com materiais de desenho e uma televisão exibindo desenhos animados sem som. A sala estava cheia de crianças, algumas em cadeiras de rodas, outras com soros acoplados aos braços, algumas com a cabeça coberta por lenços, sinal do tratamento de quimioterapia. Mas apesar de suas condições, todas sorriam. No centro da sala, sentado em um banco, estava ele, o homem do chapéu preto e luvas brancas. Estava cercado por crianças, que o observavam com fascínio enquanto ele fazia um pequeno origami com papel colorido. Maurício congelou na porta. O homem levantou o olhar e sorriu, como se estivesse esperando por ele. Fez um gesto discreto, convidando-o a entrar. Com passos hesitantes, Maurício se aproximou. As crianças o observaram com curiosidade por um momento, mas logo voltaram sua atenção para o homem e seu origami, que agora tomava a forma de um pássaro. "Você veio", disse o homem em sua voz suave e melodiosa. "Eu sabia que viria." "Quem é você?" Maurício perguntou, mantendo a voz baixa para não assustar as crianças. "Como conhecia minha mãe? Como sabe tanto sobre mim?"
O homem terminou o origami e o entregou a uma menina com não mais que 6 anos, que o pegou com olhos brilhantes de alegria. Fico feliz que tenha trazido as fotos, disse ele, ignorando as perguntas de Maurício. Maurício levou a mão ao bolso do paletó, onde havia guardado as 2 fotografias, a que recebera na praça e a que encontrara no álbum de sua mãe. Como... Você... Venha. O homem interrompeu, levantando-se. Quero lhe mostrar algo. Ele se despediu das crianças, prometendo voltar logo. Depois, fez um gesto para que Maurício o seguisse. Caminharam em silêncio pelo corredor. O homem parecia conhecer bem o caminho, como se fosse um funcionário do hospital. Alguns enfermeiros e médicos que passavam o cumprimentavam com sorrisos calorosos, e ele retribuía com acenos gentis. Finalmente, pararam diante de uma porta no final do corredor. Uma sala com uma placa que dizia Enfermeira-chefe Maria Helena Monteiro, o nome da mãe de Maurício. Esta sala foi dedicada à sua mãe depois que ela faleceu, explicou o homem. O hospital manteve o nome em homenagem a tudo que ela fez aqui. Maurício sentiu um nó na garganta. Não sabia disso. Nunca tinha se permitido saber. O homem abriu a porta e entrou. Maurício o seguiu, sentindo-se como se estivesse entrando em um santuário. Era uma sala simples, com uma mesa, algumas cadeiras e prateleiras com arquivos e livros médicos. Nas paredes havia fotos emolduradas. Maurício se aproximou para vê-las melhor. Eram fotos de sua mãe com pacientes, com colegas de trabalho, em eventos do hospital. Em todas elas, seu sorriso era radiante, cheio de vida e propósito. Ela salvou muitas vidas aqui, disse o homem parado ao lado de Maurício. Não apenas com medicamentos e cuidados, mas com seu amor, com sua fé. Como você a conhecia? Maurício perguntou novamente com a voz embargada pela emoção. O homem caminhou até a janela e olhou para fora, para o céu azul daquela manhã. Conheci sua mãe perto do fim, quando a doença já havia tomado conta do corpo, mas não do espírito. Nunca do espírito. Ele se virou para Maurício e pela primeira vez seu rosto estava completamente visível. Havia uma serenidade em suas feições, uma paz que parecia irradiar e preencher toda a sala. Ela estava neste hospital, mas como paciente, não como enfermeira. Eu visitava as crianças doentes, tentando trazer um pouco de alegria em momentos difíceis. Foi assim que a conheci. Você era voluntário? O homem sorriu. Algo assim. Sua mãe me chamou ao quarto dela um dia. Disse que precisava me pedir algo importante. Um último desejo. Maurício sentiu o coração disparar. Que desejo? Ela estava preocupada com você, Maurício. Não com sua saúde ou seu futuro profissional. Estava preocupada com seu coração, com sua alma. O homem se aproximou e Maurício notou que seus olhos eram extraordinariamente profundos, como se contivessem universos inteiros. Ela me pediu para encontrá-lo quando fosse o momento certo, para lembrá-lo do que realmente importa, para ajudá-lo a reencontrar sua fé. Mas isso foi há mais de 25 anos, disse Maurício, tentando compreender. Você não parece ter envelhecido desde então. O homem sorriu novamente, mas não respondeu diretamente. Mostre-me as fotos, ele pediu. Maurício tirou as fotos do bolso e as entregou. O homem as olhou por um momento, depois as devolveu. A fé é como uma semente, Maurício. Pode ficar dormente por muito tempo, mas nunca morre completamente. Basta um pouco de água, um pouco de sol e ela volta a brotar. Minha mãe dizia isso, murmurou Maurício, que a fé era como uma semente. Ela era uma mulher sábia e amava você mais do que tudo. Seu último pedido não foi por ela mesma, mas por você, para que você não perdesse o caminho para sempre. Maurício sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não tentou escondê-las. Eu estava com tanta raiva quando ela morreu. Raiva de Deus, raiva do mundo, raiva de mim mesmo por não poder fazer nada. Eu fechei meu coração. Eu sei, respondeu o homem com gentileza. A raiva é uma reação natural à dor, mas não deveria ser um destino permanente. Ele se aproximou e colocou a mão no ombro de Maurício. O toque era leve, mas Maurício sentiu uma onda de calor e conforto se espalhando por seu corpo. Sua mãe nunca perdeu a fé, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando os médicos desistiram, mesmo quando a dor era quase insuportável. Como ela conseguia?
Perguntou Maurício a pergunta que havia atormentado seu coração por tantos anos. Porque ela entendia que a fé não é apenas para os bons momentos, é especialmente para os momentos de escuridão. Quando não conseguimos ver o caminho à frente, a fé é a luz que nos guia. O homem pegou algo de seu bolso. Era outro envelope semelhante ao que Maurício encontrara em sua casa. Sua mãe deixou isto para você. Pediu que eu entregasse quando você estivesse pronto para receber. Com mãos trêmulas, Maurício pegou o envelope. Era velho, amarelado pelo tempo. Seu nome estava escrito à mão, na caligrafia inconfundível de sua mãe. Estive esperando pelo momento certo, continuou o homem, observando de longe, até que ontem na praça vi que era a hora. Seu coração começou a se abrir novamente. Maurício olhou para o envelope em suas mãos, com medo de abri-lo, mas ao mesmo tempo ansioso para descobrir seu conteúdo. Quem é você? Perguntou mais uma vez, embora algo dentro dele já soubesse que não receberia uma resposta convencional. O homem sorriu, um sorriso cheio de compaixão e sabedoria. Digamos apenas que sou alguém que recebeu a missão de ajudar pessoas a encontrar o que perderam, ou o que nunca souberam que tinham. Ele caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se. Uma última vez, leia a carta, Maurício, e depois há mais um lugar que você precisa visitar hoje. Onde? A praça onde tudo começou, ao meio-dia. E antes que Maurício pudesse fazer mais perguntas, o homem saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Sozinho. Na sala que levava o nome de sua mãe, Maurício olhou mais uma vez para as fotografias nas paredes. Sua mãe sempre sorrindo, sempre cuidando, sempre acreditando. Sentou-se em uma cadeira e abriu o envelope com cuidado, como quem manuseia um tesouro frágil. Dentro havia uma carta manuscrita. A data mostrava que havia sido escrita apenas 3 dias antes de sua morte. Meu querido filho, se você está lendo esta carta, significa que está pronto para ouvir o que não pude dizer pessoalmente antes de partir. Ou talvez eu tenha dito, mas você não estava pronto para ouvir. Primeiro quero que saiba que estou em paz. A doença pode ter vencido meu corpo, mas não meu espírito. Não tenho medo do que vem depois. Tenho fé. Sei que você está com raiva. Raiva de Deus, raiva dos médicos, raiva do mundo. É natural, meu filho. A raiva é parte do luto. Mas não deixe que ela defina quem você é. Não deixe que ela consuma o menino gentil e sonhador que eu criei. A vida vai lhe oferecer muitos caminhos. Caminhos para o sucesso, para o poder, para a riqueza. Não há nada de errado nesses caminhos, desde que você não perca de vista o que realmente importa. O que importa, você pergunta? O amor, filho, o amor pelas pessoas, o cuidado com quem precisa, a generosidade com quem tem menos, a fé que nos sustenta quando tudo parece impossível. Conheci alguém especial nos meus últimos dias. Alguém que trouxe luz quando tudo parecia escuro. Ele prometeu cuidar de você quando eu não pudesse mais. Confie nele, Maurício. Ele sabe o caminho. Lembre-se sempre do que eu lhe ensinei. A fé é como uma semente. Pode dormir por muito tempo, mas nunca morre completamente. Regue sua fé, filho, cuide dela, e ela crescerá mais forte do que qualquer tempestade que a vida lhe trouxer. Estarei sempre com você, mesmo quando não puder me ver, no vento que toca seu rosto, no sol que aquece sua pele, nas memórias que guarda no coração. Com todo o meu amor, sua mãe. Maurício leu a carta várias vezes, as lágrimas embaçando sua visão. Era como se sua mãe estivesse ali, falando diretamente com ele depois de tantos anos de silêncio. Guardou a carta com cuidado no bolso, junto com as fotografias. Olhou para o relógio. Quase meio-dia. Era hora de ir à praça. Quando saiu da sala, uma enfermeira idosa o parou no corredor. O senhor é Maurício, o filho de Dona Maria Helena? Sim, respondeu surpreso. A senhora a conheceu? A mulher sorriu, seus olhos brilhando com lembranças. Trabalhamos juntas por 15 anos. Ela falava muito do senhor. Tinha tanto orgulho. Maurício não sabia o que dizer. Era como se um mundo inteiro, um mundo que ele havia fechado a porta há muito tempo, estivesse se abrindo novamente. Ela era especial, conseguiu dizer finalmente. Muito especial, concordou a enfermeira.
Salvou muitas vidas aqui, e não apenas as crianças que ela cuidava. Nos salvou também com seu exemplo, com sua fé inabalável. Obrigado por me dizer isso, Maurício respondeu, sentindo uma gratidão profunda por esta conexão inesperada com o legado de sua mãe. Despediu-se e caminhou para fora do hospital, para o mundo banhado pela luz do meio-dia. O mundo que de repente parecia mais brilhante, mais cheio de possibilidades do que havia sido em muitos anos. Era hora de ir à praça, hora de continuar sua jornada. Maurício dirigiu até a praça com o coração acelerado. A carta de sua mãe estava guardada, próxima ao peito, no bolso interno do paletó junto com as fotografias. Sentia como se carregasse um tesouro precioso. A praça estava mais cheia do que no domingo anterior. Era hora do almoço e muitas pessoas aproveitavam o local para uma pausa na rotina de trabalho. Algumas comiam sanduíches nos bancos, outras apenas descansavam sob a sombra das árvores. Maurício estacionou o carro e caminhou lentamente, observando tudo ao seu redor com novos olhos. Era como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. As cores pareciam mais vibrantes, os sons mais claros, o ar mais fresco. Procurou pelo grupo de fiéis que estivera ali no domingo, mas não os encontrou. Talvez se reunissem apenas nos fins de semana. Sentou-se no mesmo banco onde estivera antes, onde havia zombado da fé de pessoas simples, onde havia proclamado sua descrença com arrogância. Sentiu vergonha daquele homem que fora, do empresário orgulhoso que media tudo pelo valor material, que desprezava o que não podia ver ou tocar. O relógio marcava meio-dia em ponto. Maurício olhou ao redor, esperando ver o homem misterioso. Mas não havia sinal dele. Em vez disso, uma senhora idosa se aproximou. Usava um vestido simples, mas limpo e bem passado. Seus cabelos brancos estavam presos em um coque. Seu rosto, embora marcado pelo tempo, irradiava uma serenidade que imediatamente fez Maurício reconhecê-la. Dona Neuza. Posso me sentar? Ela perguntou com voz gentil. Claro, respondeu Maurício, levantando-se por respeito. Por favor. Ela sentou-se e ficou em silêncio por um momento, olhando para as pessoas que passavam, para as árvores, para o céu. Maurício notou que, apesar de sua idade e aparente fragilidade, havia uma força interior nela, que era quase palpável. Sabe, ela finalmente disse, eu oro por você todos os dias desde domingo. Maurício a olhou, surpreso. Por mim? Mas eu a tratei tão mal. Dona Neuza sorriu. Justamente por isso. Vi sua dor, filho. Por trás de toda aquela raiva, de todo aquele desprezo, havia um coração ferido. Maurício não sabia o que dizer. A ideia de que aquela senhora, a quem ele havia insultado, estivesse rezando por ele era desconcertante. Eu vi quando ele se aproximou de você, continuou Dona Neuza. Vi quando ele mostrou a chama na mão, quando dançou, quando lhe entregou a fotografia. A senhora sabe quem ele é? Perguntou Maurício, ansioso por respostas. Dona Neuza olhou para ele, seus olhos brilhando com uma sabedoria tranquila. Há coisas que não precisamos entender completamente para acreditar nelas. Ele aparece para quem precisa, de formas diferentes, em momentos diferentes. Para mim foi quando perdi meu filho mais novo para as drogas. Para outros do nosso grupo, foram momentos de doença, de desespero financeiro, de perda. E ele ajuda? Ele nos lembra do que já sabemos, mas esquecemos que não estamos sozinhos, que há mais no mundo do que podemos ver ou tocar, que a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Maurício pensou na carta de sua mãe, nas palavras que ela havia escrito pouco antes de morrer. Havia uma conexão ali, um fio invisível ligando todas essas pessoas, todos esses momentos. Minha mãe o conhecia, disse. Ele me entregou uma carta dela hoje, uma carta escrita há 25 anos. Dona Neuza assentiu, como se aquilo não a surpreendesse. O tempo não funciona para ele como para nós, filho. Ele vê além dos anos, além das distâncias. Nesse momento, Maurício percebeu algo se movendo no centro da praça. Não era o homem misterioso, mas um grupo de pessoas se reunindo. O mesmo grupo de domingo, com seus instrumentos simples e suas vozes sinceras. Nosso grupo se reúne às quartas também, explicou Dona Neuza, seguindo seu olhar.
Para um momento de oração no horário do almoço. Nem todos podem vir, mas sempre há alguns. Ela se levantou com alguma dificuldade. Maurício imediatamente ofereceu seu braço para apoiá-la. Obrigada, filho, ela disse com um sorriso. Vou me juntar a eles agora. Você gostaria de vir? A pergunta pairou no ar entre eles. Uma semana atrás, Maurício teria rido com desprezo. Hoje sentia algo diferente. Um desejo, uma necessidade, que não sabia explicar. Eu não sei se estou pronto, respondeu honestamente. Ninguém está completamente pronto, filho. É por isso que chamamos de fé. Ela apertou levemente seu braço e começou a caminhar em direção ao grupo. Maurício a seguiu, ajudando-a a atravessar a praça. Quando se aproximaram, algumas pessoas do grupo olharam com surpresa. Eles se lembravam do homem arrogante de terno caro que havia zombado de sua fé. Agora, ele retornava, ajudando Dona Neuza a caminhar com uma expressão completamente diferente no rosto. Olá a todos, ela cumprimentou. Trouxe um amigo hoje. Amigo. A palavra tocou Maurício profundamente. Depois de tudo que havia dito, depois de toda a sua arrogância, ela o chamava de amigo. O grupo os recebeu com sorrisos cautelosos, mas genuínos. Trouxeram 2 cadeiras de plástico, uma para Dona Neuza e outra para Maurício. Não precisam parar por minha causa, disse ele, sentando-se constrangido. Por favor, continuem. O homem com o violão, um senhor de meia-idade com um rosto marcado pelo sol, começou a tocar suavemente. Logo vozes se uniram em um hino simples, cheio de gratidão e esperança. Maurício não cantou. Não conhecia as palavras e, mesmo que conhecesse, não teria coragem. Mas fechou os olhos e ouviu. Ouviu com o coração, não apenas com os ouvidos. E enquanto ouvia, algo estranho aconteceu. A música parecia se transformar, enriquecendo, como se novos instrumentos se juntassem invisíveis, como se mais vozes cantassem em harmonia perfeita com as do grupo. Maurício abriu os olhos e olhou ao redor. O grupo continuava o mesmo, mas havia uma qualidade diferente no ar, uma luz que não vinha do sol, uma presença que não podia ser vista, mas sentida. Foi então que notou na borda da praça, próximo às árvores, uma figura familiar. O homem de chapéu preto e luvas brancas estava parado, observando. Quando seus olhares se cruzaram, ele fez um pequeno aceno com a cabeça. Maurício quis levantar-se, ir até ele, fazer mais perguntas. Mas algo o manteve sentado. Um entendimento silencioso de que não era necessário. Que tudo o que precisava saber já estava dentro dele. O hino continuou por mais alguns minutos. Quando terminou, uma mulher jovem do grupo, não muito mais velha que Júlia, leu um pequeno trecho da Bíblia. Palavras sobre esperança, sobre recomeços, sobre perdão. Maurício sentiu como se fossem palavras escolhidas especialmente para ele. Depois houve um momento de silêncio. Não um silêncio desconfortável, mas um silêncio cheio, como um copo transbordando de algo precioso. Dona Neuza pegou sua mão, segurando-a entre as dela, calejadas por anos de trabalho duro. Alguém tem algo a compartilhar hoje? Perguntou o homem do violão. Maurício surpreendeu a si mesmo ao levantar levemente a mão. Todos olharam para ele, esperando. Ele começou, a voz insegura a princípio. Eu quero pedir desculpas pelo que disse no domingo, pelo modo como agi, pelas palavras duras que usei. O grupo permaneceu em silêncio, ouvindo com atenção. Perdi minha mãe há muitos anos, continuou ele, sentindo as palavras fluírem de um lugar profundo. Ela era cheia de fé, como vocês. Acreditava mesmo quando tudo parecia impossível. Quando ela morreu, eu perdi isso também. Perdi a capacidade de acreditar. Maurício percebeu que algumas pessoas do grupo tinham lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de compreensão, de reconhecimento. Recentemente, algo aconteceu. Algo que não consigo explicar. Alguém entrou em minha vida e me fez lembrar, me fez ver novamente. Ele olhou para o local onde o homem misterioso havia estado, mas não havia mais ninguém lá. Não sei se mereço estar aqui com vocês. Não sei se tenho o direito de pedir para compartilhar essa fé, mas quero tentar. Quero aprender, a ver o que vocês veem, a sentir o que vocês sentem.
Sua voz quebrou na última frase. Sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não tentou escondê-las. Não havia vergonha nelas. O silêncio que se seguiu foi profundo. Então, um a um, os membros do grupo se levantaram e se aproximaram. Alguns apertaram sua mão, outros colocaram a mão em seu ombro. Uma senhora idosa o abraçou brevemente. Não havia julgamento em seus gestos, apenas aceitação, compreensão, perdão. A fé é um presente, filho, disse Dona Neuza, ainda segurando sua mão. E hoje você começou a abrir o seu. Nesse momento, o celular de Maurício tocou. Ele se desculpou e atendeu rapidamente, um pouco constrangido pela interrupção. Pai, era a voz de Lucas. Oi, filho, algum problema? Não, é que a gente estava pensando, Júlia e eu, a gente queria saber se podíamos jantar na sua casa hoje. Mãe disse que tudo bem se você quiser. Maurício sentiu uma onda de alegria que não experimentava há muito tempo. Claro que quero. Que horas vocês vêm? Podemos chegar por volta das 7. E pai, podemos levar mãe? Ela também quer conversar com você. Maurício hesitou por um segundo. Caroline, sua ex-esposa, a mulher que ele havia magoado profundamente com sua negligência, sua frieza, sua obsessão pelo trabalho. Sim, claro. Ficarei feliz em ver todos vocês. Depois de desligar, Maurício percebeu que o grupo estava se dispersando. Alguns voltavam para seus trabalhos, outros partiam para compromissos. Preciso ir também, disse ele a Dona Neuza. Meus filhos vão jantar em casa hoje, e minha ex-esposa também. Isso é maravilhoso, ela respondeu com um sorriso. A reconciliação é um dos frutos mais doces da fé. A senhora estará aqui domingo? Perguntou ele. Se Deus permitir, estarei. Então nos veremos. Novamente. Maurício a acompanhou até um ponto de ônibus próximo, insistindo para que aceitasse uma carona que ela gentilmente recusou. Gosto de pegar o ônibus, explicou. É uma oportunidade de observar pessoas, de encontrar quem precisa, de uma palavra amiga. Despediram-se, e Maurício voltou para seu carro. Antes de entrar, olhou mais uma vez para a praça. Não havia mais nenhum sinal do homem misterioso, mas sentia sua presença de alguma forma, como uma melodia que continua ecoando mesmo depois que a música parou. Dirigiu para casa com um propósito renovado. Havia muito a fazer antes do jantar. Não apenas preparativos físicos, mas preparativos do coração. Quando chegou, foi direto para o escritório e ligou para Clara. Clara, preciso que cancele todos os meus compromissos até segunda-feira e marque uma reunião com toda a diretoria para terça. Mas, senhor, o que devo dizer? Eles vão querer saber o motivo. Diga que estou reavaliando prioridades. E Clara, obrigado por sua paciência nesses dias. De nada, senhor, respondeu ela claramente surpresa pelo agradecimento. Em seguida, ligou para Mercedes, sua governanta. Mercedes, vou precisar de sua ajuda. Meus filhos vêm jantar hoje com a mãe deles. Quero que tudo esteja perfeito. Vou preparar algo especial, senhor. E Mercedes, você mencionou seu neto recém-nascido. Por que não tira a próxima semana, de folga para visitá-lo? Com salário integral, claro. O silêncio do outro lado da linha evidenciava o choque da mulher. O senhor está falando sério? Completamente. Família é importante, Mercedes. Aprendi isso recentemente. Depois de resolver esses assuntos, Maurício foi até seu quarto. A caixa com os pertences de sua mãe ainda estava sobre o criado mudo. Sentou-se na cama e a abriu novamente. Retirou a pequena Bíblia gasta pelo uso. Abriu-a com cuidado. No interior da capa, sua mãe havia escrito uma dedicatória. Para meu querido filho Maurício. Que estas palavras sejam luz em seus momentos de escuridão. Com todo o meu amor, mãe. Folheou o livro, notando as passagens sublinhadas, as pequenas anotações nas margens. Era como ter uma conversa com ela novamente, ver o mundo através de seus olhos. Parou em uma página onde havia uma fita vermelha marcando o lugar. Um verso estava circulado, com a data de 2 dias antes de sua morte. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ao lado, uma pequena nota escrita à mão. Para Maurício, quando estiver pronto.
A coincidência, se é que era apenas coincidência, fez seu coração acelerar, como se sua mãe, de alguma forma, soubesse que este momento chegaria. Como se tivesse deixado migalhas de pão para que ele encontrasse o caminho de volta. Maurício fechou os olhos e segurou a Bíblia contra o peito. Não era um homem religioso, ainda não. Mas pela primeira vez em décadas, sentia que poderia ser. Que queria ser. Obrigado, mãe, sussurrou. E obrigado a você também, seja quem for, acrescentou, pensando no misterioso visitante. Nesse momento, uma brisa suave entrou pela janela, embora ela estivesse fechada, e com a brisa, uma melodia familiar, quase imperceptível. Maurício abriu os olhos e olhou ao redor. Não havia ninguém no quarto, mas sobre a cômoda, onde não estava antes, havia uma rosa branca. E ao lado dela, um pequeno cartão com apenas 3 palavras. Agora você vê. Alguns meses depois, a mesma praça. Um domingo ensolarado. Um grupo de pessoas reunidas em círculo cantando. Cadeiras de plástico, um violão, vozes sinceras, Dona Neuza de olhos fechados, mãos erguidas. Cantando como quem conversa com o céu. Ao lado dela, Maurício. Não mais o empresário arrogante de antes, embora ainda bem-sucedido. Mas agora um homem de propósito renovado, de coração aberto, e com ele, Lucas e Júlia, participando timidamente, ainda aprendendo os hinos, ainda se adaptando a essa faceta do pai que nunca haviam conhecido antes. Até Caroline estava lá. Não voltaram a ser um casal. Algumas pontes, uma vez quebradas, não podem ser completamente reconstruídas, mas encontraram um novo tipo de amizade, um respeito mútuo que parecia impossível meses atrás. No bolso do paletó de Maurício, sempre presentes, as 2 fotografias. E agora, junto a elas, o pequeno cartão com as 3 palavras que mudaram sua vida. Ocasionalmente, ele olha para as bordas da praça, para as árvores, esperando ver uma figura familiar. Um homem de chapéu, preto e luvas brancas. Às vezes, pensa vê-lo. Um vislumbre, um reflexo, uma sombra que parece se mover de modo diferente das outras. Outros do grupo também dizem ter visto momentos inexplicáveis, encontros que desafiam a lógica, sinais que apenas o coração pode entender. Quem? Se é ele realmente? Maurício perguntou uma vez a Dona Neuza. Ela apenas sorriu, aquele sorriso cheio de sabedoria tranquila. Alguns dizem que é um anjo, outros que é um santo. Há quem acredite que é apenas um homem de fé extraordinária. E o que a senhora acha? Eu acho, respondeu ela, apertando sua mão com carinho, que não importa realmente. O que importa é que ele nos ajuda a ver o que sempre esteve lá. A fé que não se vê com os olhos, mas com o coração. E enquanto o grupo cantava mais um hino, Maurício fechou os olhos. Sentiu o sol em seu rosto, o vento em seus cabelos, a música em seus ouvidos. E pela primeira vez em sua vida, sentiu verdadeiramente que não estava sozinho, que nunca estivera, que a fé, como uma semente adormecida por anos, havia finalmente despertado em seu coração, e que essa talvez fosse a maior dádiva de todas. Fim.